Boa noite a todos, Yasmin Tavares do Valor Invest para mais um saldo do dia 12 de maio de 2023. A promessa feita pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, de uma surpresa positiva com a inflação de abril, animou os investidores durante a semana. Mas os resultados divulgados nesta sexta-feira, porém, nem tanto. Mesmo assim, salva pelo noticiário corporativo, a Bolsa anotou a 7ª sessão seguida de ganhos. O Ibovespa subiu 0,19%, aos 108.463 pontos. Na semana, avançou 3,15%. Já o dólar à vista caiu 0,25%, cotado a R$ 4,92. Na semana, perdeu 0,40%. A inflação oficial do país, medida pelo IPCA, ficou em 0,61% em abril. Como era amplamente esperado, o indicador desacelerou frente a março, quando subiu 0,71%. No entanto, veio acima das projeções do mercado, de alta de 0,55%. Já em 12 meses, a inflação caiu de 4,65% em março para 4,18% em abril, o menor resultado desde novembro de 2020. A divulgação do dado mensal foi na contramão das promessas feitas pela ministra do Planejamento, Simone Tebet, no início da semana, de que a inflação viria um pouquinho menor do que as expectativas. Apesar de abaixo do percentual capturado em março, o índice desacelerou menos do que o previsto em abril. Não só os dados desaceleraram menos que o esperado, como o núcleo de inflação, medida que desconsidera choques temporários e, por isso, mostra a parte mais persistente do processo inflacionário, avançou de 0,37% em março para 0,51% em abril. No acumulado em 12 meses, algum alívio pelo menos. O núcleo de inflação desacelerou de 7,78% para 7,31%, o menor resultado desde dezembro de 2021. No recorte mensal, porém, há sinais de alerta sobre o índice de difusão, que mostra os itens com aumento de preços e ajuda a entender quão disseminada está a pressão inflacionária. O indicador acelerou de 59,9% para 66% entre o mês de março e abril. Para se ter uma ideia, foi o maior percentual desde dezembro do ano passado, quando a marca era de 69%. A surpresa negativa com o IPCA e a média dos núcleos sustentam a tese de que ainda não há espaço para o Banco Central reduzir os juros no curto prazo. Assim sendo, a taxa deve continuar em 13,75% por mais tempo do que o esperado. E sem perspectiva de corte na Selic, os juros com prazos mais curtos, que são mais sensíveis às projeções para a política monetária, avançaram nesta sexta-feira. Na ponta longa, a entrada de recursos estrangeiros ajudou a derrubar as taxas. O resultado pior do que o esperado da inflação em abril até jogou pressão contra a Bolsa, mas os efeitos foram em parte ofuscados pelo noticiário corporativo, em especial relacionado à Petrobras. Na véspera, o anúncio de distribuição de dividendos na ordem de 24 bilhões referente ao primeiro trimestre serviu de gatilho para uma disparada dos papéis da estatal na Bolsa. O montante, equivalente a R$ 1,89 por ação, preferencial ou ordinária, contrariou a perspectiva de redução de proventos esperada pelo mercado. Do total, cabe à União, a controladora da empresa, o valor de 9 bilhões. Após o encerramento dos negócios na noite de ontem, a estatal divulgou os resultados do balanço do primeiro trimestre, no qual reportou um lucro líquido de 38 bilhões de reais, queda de 14% na comparação com um lucro de 44 bilhões registrado no mesmo período do ano passado. Assim, as ações da Petrobras dispararam 3% nesta sexta-feira. Entre os pares privados, 3R valorizou 2,6%, enquanto o Prio caiu 0,92%. Mas não foram só os números da Petrobras que se destacaram no pregão de hoje. Ainda na seara corporativa, os resultados divulgados pela Localweb foram muito bem recebidos pelo mercado.
A companhia reportou lucro líquido de R$ 7 milhões, alta de 59,7% em relação ao resultado do mesmo período de 2022. A receita líquida também avançou 21,7% para R$ 303 milhões. Embaladas pelo otimismo pós-balanço, as ações da empresa figuraram a maior alta da bolsa hoje, de 12% cravado. Papéis da Cogna também anotaram alta firme nesta sexta, após a empresa reportar lucro de R$ 54 milhões no primeiro trimestre. No ano anterior, havia registrado prejuízo de R$ 13 milhões. Assim, as ações da Cogna avançaram 2% hoje. Na ponta negativa, investidores mantêm cautela com a JBS após prejuízo sem surpresas de R$ 1 bilhão e 500 milhões no primeiro trimestre. As ações da companhia caíram 6,7%. O tombo dos papéis da empresa do setor de frigorífico só não foi maior que a derrocada das ações da Light. Com folga, a maior desvalorização do mercado, a empresa anunciou que entrou com um processo de recuperação judicial no Rio de Janeiro. Papéis da empresa, que agora tem seus dias contados na bolsa, tiveram queda livre de 17% nesta sexta. Eu vou ficando por aqui com mais um saldo do dia. Um bom fim de semana a todos, boa noite e bom descanso.